Muito boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Só aguardar a convidada entrar na live para poder chamar ela aqui. Boa noite, Vivi. Vamos lá, só aguardar um pouquinho a Rai se preparar e entrar aqui na live para poder conectá-la. Sejam bem-vindos aí, boa noite. Boa noite, Rai. Boa noite, Rai. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você como tá? Tudo bem, tudo certinho. Corri bastante, mas cheguei na hora. Deixa eu ajustar aqui. Vou esperar você se preparar aí, tá bom? Tá. Aqui tudo Sejam... certo. Não tá travando? Não, mas eu acho que tá cortando a sua tela aqui pra mim, viu? Isso. Deu certo? Agora tá melhor. Vamos lá, então. Vamos lá. Aqui a gente vai começar a nossa série de lives aí de histórias de sucesso de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. E a Rai Belmonte é uma pessoa especial aí que tem influenciado muitas pessoas a mudar de vida, né? A transformação que a bariátrica traz. Queria que você se apresentasse aí, Rai, contasse um pouquinho do início da sua história e a gente vai batendo um papo. Vamos lá, já tem 15 pessoas ao vivo. Então, Marco, eu tenho hoje 31 anos e sou do Rio Grande do Sul, um lugar que não é ainda costume a cirurgia bariátrica. Existem muitos tabus no estado do Rio Grande do Sul quando a gente fala de mudança através de cirurgia bariátrica. Então, a gente tem um número menor, inclusive, de influenciadores do nicho bariátrico. Enfim, eu sempre, dentro desses meus anos, até os 28 anos, fui obesa. Cheguei no auge dos 124 quilos, com 1,59 m. Tentei por diversas vezes ao longo da minha história reeducações alimentares, dietas, remédios e tudo que todas as pessoas que passam pela obesidade tentam. E nada nunca dava certo a ponto de se manter. Então, em 2018, eu resolvi fazer uma última tentativa. Através de reeducação alimentar, com nutricionista, medicações e também exercícios físicos. Emagreci, na época, 21 quilos, mas ainda assim não consegui sair dos 3 dígitos. E isso foi muito mais frustrante para mim. Certo. No final de 2018, eu bati o martelo, mesmo não entendendo nada de cirurgia bariátrica, não tendo contato com ninguém que tivesse passado por isso. E dentro da rede social, é que nem eu digo, quando eu comecei na rede social, isso aqui era mato sim. As pessoas não falavam sobre cirurgia bariátrica 3 anos atrás. Era tudo muito limitado. Eu conheci 2 influenciadoras que falavam sobre, mas como elas não estavam no início da cirurgia, ainda assim, para mim, não era tão válido na época o conteúdo. Então, era muito difícil tu ter um parâmetro. Só que no final de 2018, eu estava em uma crise depressiva muito grande. E eu te Então, eu pergunto disse... agora, como que você estava nesse momento emocionalmente? Eu cheguei no fundo do poço, na verdade.
depressão, ela chegou ao ponto de eu dizer, eu prefiro sim tentar com cirurgia bariátrica e se não der certo, então beleza. Né? Se eu tiver que passar pela a situação que eu estava psicologicamente falando, era eu prefiro tentar e daqui a pouco mais acontecer alguma coisa, porque na minha cabeça eu achava que eu ia morrer com cirurgia bariátrica. Mas eu queria fazer alguma tentativa. Sim, porque a cirurgia, é como eu te digo, a cirurgia bariátrica ela já é difícil a aceitação pelas pessoas. Dentro do Rio Grande do Sul, isso é 50 vezes pior. Né? As pessoas não falam, as pessoas têm muito preconceito. E então, em 2018, eu disse, ou é isso, ou eu pensei até em suicídio. Comecei a ir atrás, fui atrás de todo esse processo, comecei a conhecer. Minha família não queria na época que eu operasse, porque tem muito isso também. As pessoas perguntam, mas o fulano não quer, o ciclano não quer, minha mãe não quer, meu marido não quer. A minha família também não queria que eu operasse, por medo. E mesmo assim eu disse não. Eu realmente estava fazendo aquilo ali por mim. Era a minha última tentativa, eu não tinha mais o que fazer. Então comecei... Pode falar. Na verdade, eu acredito que muitas pessoas passam por esse período que você está falando da família, em que existem muitas opiniões, né, da família. Obviamente, as pessoas te amam, mas ninguém conhece nada sobre o procedimento, sobre os riscos, sobre a transformação e a melhoria de vida que vai te trazer, né? Porque, afinal, ninguém está passando pelo que você está passando. Então, a gente recebe aqui pessoas no nosso atendimento todo dia falando mais ou menos isso daí que você está falando. Desculpa te cortar, mas pode continuar. Não, claro, pode continuar. Enquanto tu está falando, eu vou até mandando para as pessoas aqui. Mas é exatamente isso mesmo. Tô mandando a live para todo mundo aqui. É exatamente isso. isso. Assistindo também pode compartilhar. Exatamente isso. As pessoas, elas não têm noção do que tu tá passando. E a minha família, ela realmente não tinha, tanto que todos falam, a gente não tinha ideia do que tu passava. Porque eu não conseguia me expressar. As pessoas, elas limitam muito a questão do físico. Ela tá infeliz porque ela tá esteticamente triste. Mas vai muito mais além, é um conjunto de questões. E eu tava tão disposta a tentar, eu tava tão disposta a mudar, ou disposta a acabar com aquele meu sofrimento de uma vez, literalmente, que eu não estava mais importada nem com relação à família. Então, o que eu fiz? Fui atrás do meu primeiro médico, né? Encontrei, comecei todo o processo e eu comecei a levar a minha família nas consultas. Isso é muito importante. A gente sempre recomenda que traga uma pessoa da família, porque a mudança é muito importante que a família participe. Exatamente. Eu comecei a levar essas pessoas comigo, eu comecei a mostrar, tipo, como ia ser, porque na cabeça das pessoas é uma mudança muito drástica, vão te abrir, vão te cortar um órgão, vão isso, vão aquilo. E eu comecei a introduzir eles na minha mudança. Enfim, isso foi em fevereiro de 2019, 2018 foi quando eu resolvi, mas 2019 é quando eu tava ali com a questão da carência do plano e tal, enfim. E era para eu operar em maio. Mas em maio de 2019, eu tive uma questão familiar, minha avó estava no hospital e tal. Tudo eu usei muito, eu queria muito mudar, mas ao mesmo tempo eu estava usando muitas coisas de muleta. Porque a gente quer mudar, mas pensar em mudar mesmo. Porque aqui a gente tem o receio, né, da cirurgia bariátrica. Será que eu vou aguentar a dieta líquida? Será que eu vou aguentar a dieta pastosa? Será que eu vou aguentar abrir mão? E eu realmente quase desisti. Quando eu descobri que, por exemplo, eu ia ter que ficar um período sem bebida alcoólica, eu ia ter que ficar um período sem comer bobagens, que eu tava super acostumada a comer. E eu disse, opa, para aí, eu vou acabar com minha vida social. Vou ficar feia, porque eu já tinha na minha cabeça que, tipo, vou emagrecer e eu vou ter uma mudança muito brusca, vou ficar estranha até conseguir fazer cirurgia reparadora, porque na minha cabeça o que ia me salvar era cirurgia reparadora depois. É que a gente tem uma visão muito, mas muito deturpada. E eu disse, não quero mais isso daí pra mim, não. Mas eu tinha que ir numa reunião da equipe multidisciplinar. Eu era obrigada a ir. Eu disse, tá, eu vou ir nisso, pra ver o que vai dar. Quando eu fui, eu comecei a ver relatos de pessoas que já tinham passado pela cirurgia. E eu disse, nossa senhora, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu tô procurando. Eu lembro que tinha uma pessoa em específico que hoje eu tenho contato com ela, que é a Liz, ela já tinha operado, fazia quase um ano.
ela era chefe de cozinha. E ela mostrou que ela não perdeu o prazer na comida, não perdeu o prazer de viver, bem pelo contrário, ela encontrou. E eu disse, não, para aí, vai valer a pena. Enfim, eu operei em setembro de 2019, às 9 horas da manhã. Dia 9/9, às 9 horas da manhã. Fiz sleeve. Eu optei por fazer sleeve, eu tinha a possibilidade de fazer ambas as técnicas, mas na época também por não ter todo o conhecimento que hoje eu julgo ter, né? Por trabalhar com isso, eu faria qualquer uma das técnicas. E de lá para cá foram quase 50 quilos. Uma cirurgia reparadora que eu fiz em julho do ano passado. E agora finalizo as cirurgias reparadoras, porque finalizei o meu processo, né? Acabei ganhando as cirurgias plásticas reparadoras por liminar e agora inicio as demais cirurgias. E nesse meio tempo veio a questão do Instagram. Porque como eu tinha certeza que a bariátrica provavelmente não ia dar certo para mim, né? Por todo o medo que as pessoas colocavam na minha cabeça, eu disse, eu vou fazer um diário no Instagram para ajudar as pessoas. Que se acontecer alguma coisa comigo, tá lá. Sim. E eu comecei a contar tudo ali. Desde que foi autorizada a minha cirurgia, eu comecei a contar tudo. Comecei a contar dieta pré, dieta pós. E isso foi se tornando uma profissão. Hoje eu trabalho como influenciadora digital do nicho bariátrico. Não é o meu único trabalho, mas é o meu propósito dentro do Instagram. Falar para outras pessoas aquilo que eu não ouvi. Que a cirurgia bariátrica não é esse bicho de 7 cabeças. Como eu falei numa palestra esse final de semana, nada é pior do que ser obeso. Nenhuma dieta líquida, nenhuma dieta pastosa, nenhuma restrição alimentar inicial é pior do que ser obeso. E hoje eu vivo, não quase 3 anos, né? Vou fazer em setembro. Não passei por um reganho ainda, mas posso passar porque é muito difícil. É uma construção, mas eu realmente me reconstruí. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Fisicamente falando, psicologicamente falando, os meus hábitos são diferentes. E é isso que eu procuro dividir dentro do Instagram. O meu intuito principal, desmistificar a cirurgia bariátrica, em especial dentro do Rio Grande do Sul também, porque eu sei que em outros estados ela está muito mais bem vista. Uhum. Então, Existem bastante tabus em relação à cirurgia bariátrica. Tem pessoas que têm medo de fazer, porque conhece alguém que lá no passado, quando as técnicas eram bem mais arcaicas, que morreram, tiveram complicações. Hoje, o nível de complicação de cirurgia bariátrica é bem baixo, mas assim, quase zero mesmo. Né? Você estuda do assunto, você deve saber. sim. Então, assim, a gente também luta todo dia aqui para desmistificar. Eu também fiz sleeve, não sei se você sabe. Não. E a gente tem um quadro aqui no Instagram da clínica que é o Diário de um Bariátrico, que também foi. Eu também passo a minha experiência, meus treinos, minhas dietas, justamente para desmistificar a cirurgia bariátrica e mostrar que, assim, a qualidade de vida que vem depois da cirurgia é muito melhor e maior do que qualquer medo que você possa sentir de entrar na mesa da cirurgia. Vale, tudo que tu abre mão vale a pena, né? Literalmente. Vale demais. A dieta líquida você passa ali. Claro que nos últimos dias é um pouquinho mais difícil, mas quando está acabando 2 dias, depois já vem uma dieta diferente, você consegue passar. A dieta Então, líquida, pra mim, ela foi 10 dias eu surtei. Eu disse, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Só que no 10º dia eu tinha a primeira consulta, minha primeira consulta pós. E eu subi em cima da balança e eu vi 10 quilos a menos. Eu disse, como assim? Não, parei, se me mandarem ficar mais 10 dias sem, tá tudo bem, vamos lá, 10 quilos a menos. Então tu ganha, é que tudo tu vai ganhando um gás, né? Tipo, é 5 quilos que sai, é um gás que tu ganha. É uma roupa que entra, é o gás que tu ganha pra seguir. eu costumo dizer que são vitórias, né? Cada degrau da cirurgia que você vai passando é uma vitória que você vai conquistando. Por exemplo, a dieta líquida, quando você fala, cara, eu tô surtando, não aguento mais. Aí você olha na balança, cai 1 quilo por dia, você fala, quero Eu mais. aguento, eu aguento. Mais. Aí você passa por uma dieta pastosa, come um pouquinho, o peso para de cair tão rápido, mas continua caindo. E aí você vai galgando cada andar, cada
degrau que eu falei é uma vitória diferente. Exatamente, é bem assim que acontece. E é muito doido como a cabeça da gente muda. Eu fico pensando, que nem eu vejo, assim, muitas pessoas que conversam comigo ali no Instagram. Rai, eu tô com medo da dieta líquida, eu não vou aguentar. Ou, Rai, eu tô com medo de não ter mais vida social. Eu acho que um dos maiores medos das pessoas é o não ter vida social. Como a gente pensa errado? Porque não tem nada a ver, tu só te adapta ao novo normal. E tu acaba tendo, que nem eu falo, eu tenho uma relação com a alimentação hoje que é muito legal. A alimentação, para mim, uma refeição que eu faço é um evento. Eu não aceito mais como eu. Tipo assim, ó, hoje a gente tá aqui numa live. Eu fui lá, peguei a minha aguinha, peguei o meu chá. Tudo para mim se torna um evento muito importante. Ah, meu café da manhã. Eu não aceito comer qualquer coisa. Eu não aceito comer se não for sentada na mesa, no meu momento. E eu não tinha isso. Sabe? Tipo, eu comia de qualquer Bacana. jeito, qualquer coisa. O que que mudou para você na vida social? Que o pessoal tem medo de que vai mudar minha vida social, meu convívio social, vou ficar social. O que você acredita que mudou para melhor e o que você acha que faltou, se faltou alguma coisa? Então, eu tinha o maior motivo, além essa tentativa frustrada que eu tive de emagrecer, que eu até emagreci 21 quilos, mas eu não saí dos 3 dígitos, eu continuei sendo uma pessoa obesa, foi o fato das brincadeiras que eu sofria em roda de amigos. Sempre, sempre eram brincadeiras bem pesadas. E eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais isso, ser a obesa, ser a pessoa que sai a última a sair da mesa, ser a pessoa que sempre era chamada de imensa. Eu tinha apelidos que para mim eram frustrantes. E hoje eu não passo mais por isso. Hoje, bem pelo contrário, eu consigo orientar muitas vezes, óbvio que não como um profissional, mas eu consigo orientar os meus amigos. Então, o meu convívio, as minhas relações, elas mudaram completamente, completamente. A minha vida, hoje eu tenho uma vida social. Quando eu busquei pela cirurgia bariátrica, que eu estava no auge da depressão, eu não tinha mais vida social. Eu era uma pessoa extremamente amargurada, eu era uma pessoa que não me abria para as pessoas, eu era uma pessoa que não queria estar nos lugares, e eu não tenho mais isso. Então, hoje eu tenho uma vida realmente social e eu consigo, em todos os lugares, me sentir bem. Ai, que legal. O que Você go- não. Pode falar. Normalmente você já sai se sentindo bem de casa com o espelho, né? Então, quando você põe uma roupa, você fala, cara, hoje eu tô arrasando. E aí acabou, Sim. ninguém vai te tirar isso. O meu, Inclusive, a o minha meu família tem um apelido carinhoso, né, pra mim. Eles dizem que hum, eu sou autoestima elevada. Eu digo, gente, é óbvio, eu tenho que no mínimo me achar. Vocês têm noção do que eu passei 28 anos da minha vida ouvindo das pessoas. Então, sim, eu vou me sentir mais bonita, eu vou. É natural isso, eu acho. Não sei se então, contigo acontece também. esse resgate de autoestima é transformador, né? Em relação ao convívio, o que mudou para mim, porque nós, os brasileiros, a gente tem o costume de comemorar tudo com comida. Então, aniversário, vai sair para jantar. Vou comemorar alguma coisa com o esposo, ou com o esposo, ou namorado, vai comer. Então, o que mudou muito é o comentário das pessoas. Falou assim, nossa, você já parou? Eu já parei, já estou satisfeito. E E aí tá você tudo acaba tendo bem? mais tempo para conversar do que de comer. Antigamente era só comer, 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 comer até acabar a comida ou até passar mal. Bem, exatamente. Quanto tempo tu tá de cirurgia? Eu tô com uns 115 dias, 115 dias, isso dá. Ai, me deu um nó agora na cabeça. quase 4 meses. Quase 4 meses. Tu tá naquele auge, assim, ó, que realmente tu deve ter. Porque outra coisa que eu falo também, né? Meio rapidinho fugindo, mas a gente já volta. Tem muitas pessoas ali no Instagram que falam o quê? Ai, mas quando vem um prato de comida meu, porque eu divido muito essa questão da alimentação, porque eu acho legal as pessoas saberem o que eu como depois de quase 3 anos. Ai, tu já come tudo isso? Sim. Hoje eu como uma porção considerada normal para uma pessoa normal. Porque muda muito. Tu
em 4 meses não vai ser a mesma pessoa dos 8 meses, não vai ser a mesma pessoa do 1 ano e meio, do 2. Como assim? Como tu não vai ser também a mesma pessoa que eu. As tuas porções não vão ser as mesmas que eu. Podem ser mais, podem ser menos, até porque tu é um homem, eu sou uma mulher, a gente tem uma diferença de gasto, né? Mas Uhum. tem muito isso. Tu realmente tá na época que tu não quer nem comer. Ah, eu vou comer só pra forrar ali a parte do E o que tá. pouco que come já fica bem satisfeito. Assim, Exatamente. Tu é perguntou o novo, que. para mim é novo ainda. Eu Ai, tô me eu sinto, adaptando, eu mas sinto assim, muita saudade dessa época. Muita saudade. Mas gosto também do meu momento. Gosto de saber que depois de 3 anos eu consigo comer um prato e estar satisfeita. Coisa que antes não existia, sabe? Era é, 2, era 3. eu como meio prato e já fico satisfeito. Claro. E tu perguntou o que que faltou na questão social, né? Eu não sei se, Isso. se seria bem essa a resposta, mas eu acho importante falar. Eu eu não tratava como preconceito que as pessoas tinham comigo. Eu achava que as pessoas eram maldosas quando me faziam algum tipo de comentário desnecessário, tá? Mas hoje eu vejo que sim, existe um preconceito muito grande. Porque a Hayama, de 124 quilos, era tratada de uma forma. A Hayama, com seus 70 e poucos quilos, é tratada de outra completamente diferente. E isso é muito dolorido. É muito triste tu ver que as pessoas. Eu não acho isso. Ai, que bom que agora todo mundo me trata bem. Não, isso não pode acontecer, isso não pode existir. É um preconceito muito grave. Eu aguentei situações antes que hoje eu não aguentaria e hoje eu não teria coragem de ver alguém passando. Uhum. Então, faltou eu ter falado mais antigamente o que eu só consegui me dar conta agora, nessa questão das relações, sabe, da vida social. Hoje tu é muito bem-vinda em todos os lugares, hoje as pessoas querem confraternizar contigo, hoje as pessoas gostam de ti, sabe? Mas antes não era assim. E o que que mudou? Foram os meus quase 50 quilos perdidos. A visão das pessoas sobre mim e sobre várias outras eram 50 quilos. E isso não pode existir. A gente E precisa julga, acabar. O a pré-julgamento. sociedade julga totalmente, com certeza. E me fala uma coisa, o que que você falaria, o que você daria de conselho para uma pessoa que está vivendo este momento que você falou agora de ser pré-julgada, estar com esse peso a mais, tem medo, tem preconceito, até a própria pessoa tem preconceito da cirurgia bariátrica, está no fundo do poço. O que que você poderia falar para uma pessoa dessa? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu chegou a ter preconceito da cirurgia bariátrica? Em algum Não, momento? Eu não, tive. não, eu mesmo nunca tive. Eu tive. Eu achei por muito tempo que a cirurgia bariátrica não era pra mim. Eu achei que cirurgia bariátrica eram para casos extremos. Pessoas com mais de 200 quilos, por exemplo. Só que eu não entendia e eu não sabia que eu era uma obesa mórbida. Eu só fui Muita gente entender não tem isso essa quando consciência, realmente. a gente fala sobre obeso. Só que as pessoas não entendem que existe a pessoa que está acima do seu peso ideal, existe a pessoa que é obesa, existe a pessoa que é obesa mórbida, e eu era uma pessoa obesa mórbida. E eu não tinha essa noção. Falta informação para as pessoas. Quando eu converso com alguém que tá nesse momento assim de definir o que quer, como quer, se quer cirurgia bariátrica, para tu te para tu iniciar esse pontapé, assim, para tu ir além, é importante que tu não tenha dúvida. Tu pode ter medo, porque medo a gente vai ter. Eu tive medo até a hora de tomar anestesia. Eu, quando acordei, queria meu estômago de volta. Mas a gente não pode ter dúvida. Independente de todo o processo que eu estava passando quando eu escolhi a cirurgia bariátrica, eu não tinha dúvida que eu não queria mais ser a Hayama, que era obesa mórbida.
Quando eu achei que, não vou operar porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, não tinha a ver com, tipo, não, eu quero ficar do jeito que eu tô. Não, era só porque eu não queria abrir mão de algumas coisas. A gente não pode ter dúvida do que quer. O medo, ele vai existir. Agora, ficar em cima do muro. E essa falta de informação, porque, nossa, como tem pessoas que me mandam mensagem pelo direct me dizendo, mas eu acho que, tipo, eu tô com só um pouquinho de sobrepeso. Eu acho que eu consigo perder em dieta. Por que tu não perdeu ainda? Sabe? As pessoas, elas precisam se abrir mais para as informações, elas precisam ver mais live, elas precisam ir atrás de informação com médicos. Elas precisam entender coisas que eu não entendia. Com certeza. Para o pessoal que a gente está falando aqui sobre obesidade, na verdade, assim, é dividido em obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que é a obesidade mórbida. São os casos de cirurgia de convênio e IMC acima de 40. Existem, pelo Google, você consegue procurar calculadora de IMC. Lá você digita a sua altura, a sua idade, o seu peso, o seu sexo, e lá vai te dar o grau da sua obesidade. E é ali que você vai enxergar a sua realidade. Porque às vezes, como a Rai falou, você não se vê. Né? Eu acho que eu sou um pouquinho acima do peso e eu não preciso de cirurgia bariátrica, mas você talvez não conheça o seu O seu IMC, grau. e precisa entender um pouco melhor sobre a cirurgia bariátrica. Você já tentou diversos modos, diversos remédios, e os remédios dão efeitos colaterais e dão efeito rebote, você ganha tudo de novo, ganha no dobro. Né? A cirurgia bariátrica ela não faz milagre. Ela não Uma faz milagre. coisa que as pessoas, elas não entendem, tá? A comida, ela se torna um vício. Tá? Assim como o álcool, assim como outros tipos de droga, ela se torna um vício. Só que a diferença é que quando uma pessoa abre mão do vício do álcool, por exemplo, ela vai ficar completamente sem o álcool. Só que nós não podemos ficar completamente sem a comida. Como que tu faz para largar aquele vício, uma vez que tu depende dele? Então, quando a gente fala sobre obesidade, quando a gente fala sobre se submeter a um processo de cirurgia bariátrica, a gente está falando sobre algo muito maior. É um vício que tu vai ter que conviver. Sim. Então, é mais difícil do que uma pessoa que resolve se libertar do vício do álcool. Ela não depende do álcool para nada. E as pessoas não entendem isso. Não, eu vou tentar uma dieta. Cara, se tu tá no grau máximo. Eu tinha um IMC de 47. Eu era extremamente viciada em comida. Eu tinha 1,59 m com IMC 47. Qual era a probabilidade? Sendo que eu comi absurdamente a minha vida toda, de conseguir adaptar o meu psicológico para perder 50 quilos. Aí que entra os benefícios da cirurgia, né? Porque a diminuição do estômago, a redução do estômago, do seu reservatório alimentar, ela faz totalmente sentido para que você não vai ter que ficar, você vai ter que continuar fazendo dieta e exercício físico, tá? Então a cirurgia ela vai diminuir o seu estômago e isso é um meio que vai fazer você perder peso, mas você vai ter que fazer dieta, você vai ter que treinar. Então, não existe o milagre da cirurgia bariátrica, né? O lado positivo da bariátrica é que ela vai te ajudar com relação à saciedade. Muitas pessoas me perguntavam, nossa, tu come tão pouquinho, mas gente, eu tô saciada como se eu tivesse comido aqueles 3 pratos que eu comia antigamente. Óbvio que, como todo vício, se eu aumentar as minhas quantidades e se eu sair das minhas indicações nutricionais, horários, tipos de alimento, eu vou me viciar de maneira errada de novo na comida. Então, é por isso que a gente precisa desse 3 anos. Setembro completo 3 anos. E em 3 anos eu continuo vivendo uma reeducação alimentar todos os dias. Em 3 anos eu continuo me pegando em algumas, vamos dizer, pequenas crises de ansiedade. Só que o que eu construí até aqui foi tão importante, tão significativo, que eu não tenho coragem de simplesmente dizer, não, agora eu vou largar o freio e vou desistir de tudo. Não, errei, tudo bem. Amanhã é outro dia, eu vou recomeçar tudo de novo. Então é isso que a cirurgia bariátrica ela faz tu
ter tantas conquistas que tu pensa 1000 vezes antes de abrir mão de tudo aquilo que tu construiu. E se abrir mão, e se um dia abrir mão, você realmente entregar os pontos, pode ser que volte a ter um reganho aí e engordar tudo de novo, assim como existem casos reais de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, perderam centenas de quilos e voltaram, né? Então, Por isso, precisa existir a mudança dentro de você, né? Não é só um estômago que sai. Um estômago que sai e é um upgrade cerebral aí que entra juntamente com essa redução. teve gente falando, ó, com 7 dias de operada, 43 quilos eliminada. E essa live está me remetendo ao meu primeiro dia. Obrigado por trazerem isso aqui. Ai, que amor! É muito legal, porque a gente só vai entender o que a cirurgia bariátrica traz de benefício quando a gente passa. Porque antes, eu não sei se é contigo, mas antes tu pode conversar 30 vezes com as pessoas. Falar tudo o que tu tem para falar. Elas não vão entender. O medo acaba sendo um pouco maior e deixando, não, mas eu não sei se eu quero, não, mas eu não sei se eu devo. E acabam perdendo tempo, sabe? Prolongando aquele processo de obesidade, se viciando cada vez mais em alimentação, em comida, em tudo que não presta. Eu não sei você, mas depois que eu fiz, eu pensei, cara, por que eu não fiz antes? Ah, eu penso todo dia. Mas eu também, tipo assim, ó, pra amenizar essa dorzinha que dá no coração, eu também penso, não, foi no momento certo. Sim. Sabe? Tipo, mas eu queria, nossa, queria demais ter feito antes. Demais, demais, demais. Meu Deus, tudo que eu gastei em comida, tudo que eu gastei em roupa plus size, que é super caro, porque tudo pro meio, pro meio da galera que tá acima do peso é mais difícil. Tudo que a gente gasta e todo o emocional que a gente deixa é. Ai, eu teria me livrado de tanta coisa. A Bruna é uma pessoa, ó, que ela botou, hoje eu estou no meu pré-operatório, digo com todas as letras que está sendo a melhor decisão que eu tive. A Bruna é uma pessoa exatamente dentro desse tipo de pessoas que a gente está falando. A Bruna, ela relutou muito, ela tentou por diversas vezes acreditar que não, eu vou ali, eu vou fazer uma dieta e vai dar tudo certo. Só que ela já estava em um grau que ela não estava conseguindo sozinha. Na verdade, a cirurgia bariátrica é isso, né? É tu ter ajuda. E ela não estava conseguindo sozinha. E agora ela resolveu, não, vou partir para cirurgia bariátrica. Depois de E vai, muita gente conversar. e vai dar certo, viu, Bruna? Vai dar certo e você vai acabar pensando como nós, por que eu não fiz antes? Sim. A Lar delas também, que foi a menina que comentou dos 7 meses, também falou, poxa, porque eu penso nisso também, porque eu não fiz antes. É normal, né? É normal, normal. O André Carrillo tá aqui, é paciente nosso. Melhor escolha da minha vida. André, tô te devendo a plaquinha, hein, cara. Quem, não sei se você sabe, Rai, mas a gente faz o reconhecimento da perda de peso dos nossos pacientes. Então, a gente entrega uma plaquinha de homenagem de 10, de 20, 30, até 70 quilos perdidos. É muito E legal. O André já tá na de 20, aí buscando a de 30, né, André? Tu já perdeu quantos quilos? Eu perdi 15. Eu perdi 15, mas eu tô assim, não sou muito exemplo de balança porque eu tenho treinado muito pesado, tenho ganho Massa. muita massa mesmo. Então mas tô super Tá feliz. trocando, O claro, que tá me trocando. responde é o espelho e não a balança. Sim, outra coisa que as pessoas têm muito também, o vício da balança. Porque eu acho que daí trocam o vício da comida no primeiro momento pelo vício da balança. E não dá, simplesmente não dá. A balança não fala quase nada pela gente. É o dia a dia, é as tuas escolhas, é o que tu faz dentro dos teus exercícios físicos. E eu passei por isso. Eu fiquei os primeiros meses assim, eu quase comia a balança. Agora minha balança fica aqui, sem pilha, porque eu não vou, não é ela que tem que me falar alguma coisa, é eu me olhar e saber que meus exames. Nossa, eu aprendi tanto com isso. Eu era uma pessoa que não tinha noção nenhuma de saúde. Falar, tipo, eu não sei se tu cuidava da tua saúde, eu não cuidava. Eu era Uhum. extremamente relapsa, eu não fazia exame pra nada. E hoje eu me preocupo muito mais com os meus exames do que com 1 quilo a mais. É muita Exatamente. mudança. Não, eu sempre me preocupei porque antes de eu ser obeso eu era fitness praticamente. Então
boa parte da minha vida eu fui fitness, com o corpo bem treinado e tal. E depois eu soltei a rédea, mas eu sempre lutei contra a obesidade a vida inteira. Aí chegou um momento na minha juventude que eu resolvi ser fitness e fiquei por alguns anos focados. E depois que eu parei, realmente eu ganhei bastante peso. E aí cheguei até onde cheguei para fazer a cirurgia. Mas, Sim. Rai, caminhando para o fim aqui, que conselho você daria para uma pessoa que está em dúvida hoje de fazer uma cirurgia? Só puxando o gancho daquela pergunta que eu tinha te feito, a pessoa que está naquele momento que você estava e que você decidiu fazer. Né? Tirando as dúvidas, obviamente, a pessoa não tem que ter dúvida, né? Tem que buscar aí uma equipe preparada e tirar todas as suas dúvidas, mas algo mais pessoal, assim, o que você falaria? Cirurgia bariátrica, ela é uma construção, uma reconstrução daquilo que a gente destruiu. Essa é a verdade. E a gente não consegue construir uma casa nova em uma semana. Então, para quem está nesse processo de escolha ou já bateu o martelo, vai partir para a cirurgia bariátrica, não espera que as coisas mudem sozinhas. Não espera que as coisas mudem em uma semana, porque tu vai te reconstruir. Se tu não tá disposto a te reconstruir, não vale a pena tentar, porque tu vai sair muito mais frustrado do que tu entrou. Então, cirurgia bariátrica, a palavra-chave é a paciência. Paciência, calma e aprender realmente a ter um compromisso. Eu falei isso no final de semana. A cirurgia bariátrica, de tudo, o que ela te ensina de mais importante é ter compromisso contigo mesma. É te comprometer, porque quando a gente está no auge da obesidade, a gente não tem compromisso. Se a gente tivesse compromisso, a gente não iria fazer tantas coisas erradas. Uhum. Então, se é isso que tu quer, mudar, saiba que tu vai precisar te comprometer. Muito bom. Sensacional. Sensacional, porque a bariátrica não vai fazer nada sozinha. A metáfora que você usou de comparação que você vai se reconstruir faz todo sentido, porque nós temos hoje pacientes ansiosas que operam e em 2 meses está ali brava porque não perdeu peso, mas calma, gente. Por isso que a Eu, gente tem equipe multidisciplinar, psicóloga, nutricionista e nosso cirurgião. Você demorou a vida inteira para chegar onde você chegou. Então, cara, precisa dar um tempo ao tempo. 6 meses é um tempo mínimo para começar a falar em estou perdendo e não estou perdendo. Se chegar no sexto mês e você não perdeu, realmente, aí tem um problema mais sério, pode ser de exame ou pode ser da cirurgia, que é praticamente impossível, ou então você está fazendo tudo errado. mas eu uso muito isso porque eu fui essa pessoa. Tudo que eu uso foram as coisas que eu fiz e que eu pensei. Eu operei em setembro. Eu achei que em dezembro, tanto que eu falei, o meu presente nesse ano, em dezembro de 2019, vai ser um guarda-roupa novo. Porque eu achei que eu ia operar e ia chegar em dezembro 50 magrinha, quilos a menos. 50 quilos a menos. Em dezembro eu tava tendo que remendar as minhas roupas, porque eu tava naquele meio termo. Tipo, não emagrece tanto a ponto de comprar, mas também não tá com o mesmo peso. Então eu tive que aprender a ter paciência. A gente se cobra muito até depois que faz a cirurgia bariátrica. E na verdade a gente não precisa se cobrar, a gente só precisa seguir à risca aquilo que foi imposto no início pela equipe multidisciplinar. É isso, isso e isso. Fazendo o que foi imposto, não tem erro, mas também não tem mágica. Precisa de paciência. Precisa de paciência. Mas é Eu mais acho rápido do que uma vida toda sendo obesa. muito, muito mais rápido. Mas a paciência, na verdade, ela vem para controlar a ansiedade. Porque a gente opera, mas continua sendo ansioso. Então, o acompanhamento com o psicólogo é muito importante nesse momento para baixar essa ansiedade, para identificar os gatilhos dessa ansiedade, para que você consiga passar esse primeiro ano de cirurgia bem, né? Não É verdade. sofrendo, porque eu não estou perdendo 10 quilos por mês, mas estou perdendo 3 ou 4. Cara, tá ótimo. Quantos quilos você perdia antes de operar? Você É. ganhava.
Você ganha, só ganha. Eu era uma pessoa que só ganhava. Eu só ganhava. Exatamente. A Eu gente só ganhava. tem, é uma batalha diária aqui para a gente conseguir trazer o sucesso para os pacientes e fazer com que eles entendam que é um processo e é lento, não é rápido, não tem jeito. A célula de gordura, ela demora a ser destruída, né? Até que ela suma por completamente. Então, Rai, queria te agradecer. Parabéns pelos Obrigada. seus 50 Para- quilos eliminados. Parabéns para Você, nós. eu vou chegar lá ainda. Não quero perder 50, porque eu nem posso perder 50, mas um total de 20, 25 para mim já vai estar bem tranquilo com o Sim, número de massa que eu quero ganhar. Mas parabéns pelo resultado, parabéns por influenciar as pessoas e trazer esse conteúdo tão rico que você traz todos os dias. muito obrigada pelo convite. Obrigada por tornarem essa. Porque, como eu digo, cada canal que a gente pode direcionar as pessoas que buscam pela cirurgia bariátrica é especial. Né? Antigamente a gente não tinha isso. Então, quanto mais lugares a gente tenha de acolhimento, as pessoas que buscam pelo processo de cirurgia bariátrica, pelas pessoas que já operaram, é uma vitória. Né? Principalmente para quem está aqui lutando para as coisas serem bem vistas. Exatamente. Bom, obrigado, foi um prazer. De A nada, gente boa marca mais noite. alguma outra que a gente precisa trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas realmente. Tá bom, então. Tchau, tchau, boa Tchau, noite. tchau, boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite a todos.